nosso nosso material didático, né? Depois eu vou passar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar, irmãos, para nós só darmos aqui uma relembrada, como teve o feriado, aí é comum vocês esquecerem do conteúdo da aula passada, só para nós nos situarmos, né? Para vocês terem aí uma base que nós estamos tratando. Nós falamos daquele acróstico, né? Por nome TULIP, que é onde tanto arminianos quanto calvinistas debatem essas questões. Então, na aula passada, nós falamos aí sobre essa sigla, né, a TULIP, que as suas iniciais significam, né, depravação. Claro que TULIP é em inglês, né, mas traduzido fica depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tratamos de cada uma delas assim de forma geral e agora nós vamos aprofundar um pouco mais essa ideia, os pensamentos aí gerais. Pedro, pode falar, Pedro. Ô, pastor, não sei se você lembra que na última aula você tinha falado para nós falar alguns pontos sobre acerca do pensamento calvinista, né? Aí eu ia falar alguma coisa, mas aí você deixou eu falar para a próxima aula. Isso, é que nós paramos na questão, você falou, ó, pastor, o senhor precisa explicar melhor, né? Esse ponto que eu falei que nós cremos na predestinação, né? Mas não na predestinação na mesma linha calvinista. Nós cremos numa predestinação que está dentro da presciência de Deus. E aí nós colocamos, né, para vocês essa questão e falamos, né? Eu falo, olha, fique à vontade para pesquisar, para ler um pouco mais, porque esses 5 pontos, eles são muito discutidos e tem muita coisa a se falar sobre ele. Você quer já colocar, Pedro, agora ou quer avançar a aula em dado momento você coloca? Fica à vontade, se quiser colocar agora, sem Então problema aí. pode ser que durante a aula eu fale, né? Que como vai entrar no calvinista, aí é justamente sobre isso que eu vou falar. Aí durante a aula eu falo, então, pastor. Isso. Então, se durante a aula entrar no ponto que você quer compartilhar, sem problema nenhum, pode compartilhar, pode falar, porque são pontos, irmãos, interessantes que nós, de certa forma, devemos Eita, não está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo aí o que para vocês, irmãos, na tela? Tá preto aqui? Está preta a tela? Tá, espera. Opa, acho que agora foi. Agora apareceu aí um slide. Sim. É,
a diferença entre arminianos, calvinismo e arminianismo, não é isso? Isso. Isso, tá ótimo então. Então nós estamos discutindo dentro da área de soteriologia essas questões relacionadas ao calvinismo e ao arminianismo. Dentro das nossas igrejas, irmãos, é impossível vocês que vão ensinar, que vão pregar, que vão orientar, as pessoas não entrarem nessas questões. E em algumas igrejas, há pessoas que a maioria da igreja defende o arminianismo e há pessoas lá que têm a mente voltada para o calvinismo. Na minha igreja mesmo, tem pessoas que têm um pensamento acerca da mecânica da salvação mais voltada para o calvinismo do que para o arminianismo. E às vezes, irmãos, se você não souber trabalhar bem essas questões, isso causa briga, contenda, confusão na igreja, porque são duas doutrinas que têm as suas fundamentações. Não são doutrinas que não têm a sua base, a sua lógica. Então, se você pegar um pensamento calvinista, alguém que defende, né, desculpa, o pensamento calvinista, ele vai ter os versos bíblicos dele, ele vai ter as interpretações dele, ele vai ter as fundamentações dele, da mesma forma que nós, os arminianos, temos também as nossas bases, os nossos versos e as nossas fundamentações. Então, a depender da linha que a pessoa adota, ele vai ter textos de prova para a sua linha de pensamento. Claro que quem é arminiano vai ver aquele texto sobre uma outra perspectiva. Da mesma forma, quem é calvinista vai ver os nossos textos sob também uma outra perspectiva. Então vamos lá. Nós falamos na aula passada e comentamos, né, sobre o termo predestinação. O que é a predestinação? É uma destinação antecipada. O prefixo pré aqui dá a ideia de algo anterior. Mas é claro que nós não entendemos essa predestinação como uma escolha de quem vai ser salvo ou não. Nós não entendemos que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Uns para vaso de ira, para usar um texto de Romanos, e outros para vaso de misericórdia. Vocês vão assistir muitos debates aí sobre esse tema, e nesses debates, irmãos, há pessoas que defendem as duas linhas de pensamento, tá? Nós aqui, pelo menos todos os alunos que compõem as nossas aulas, eles são de um pensamento voltado mais para a linha arminiana. Eu perguntei para todos aí, nenhum
defende o pensamento calvinista. Isso não significa dizer que, caso você defende a linha calvinista, você está defendendo uma heresia. Não, porque o calvinismo não é uma heresia, o pensamento, né? Da mesma forma que o arminiano não. São pontos de vistas diferenciados de ver a mecânica da salvação. É a mesma coisa quando nós entramos na questão da escatologia bíblica. Você vai ter os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Para um mesmo assunto, tem três vertentes, três linhas de pensamento. E você não pode dizer que nenhuma delas é herética. Por quê? Porque a depender da forma com que você constrói a sua linha de raciocínio, ela tem um certo fundamento, tá? Então vamos lá. Eu vi que o Pedro está com a mão levantada, deixa eu só pegar a ideia que está aqui. Então vamos lá. Acerca da predestinação, o calvinismo ele defende a predestinação incondicional, onde Deus escolhe quem será salvo, independentemente das ações humanas. Então, você está predestinado à salvação. Ela é incondicional. Deus não põe nenhuma condição para você ser salvo. Ele decide te salvar, pronto, acabou. Essa é a linha calvinista. Já o arminiano, aí, ó, o que eu falei, Pedro, ou o que eu estou falando, né, ó, defende a predestinação condicional, ou seja, na predestinação há uma condição. E que condição é? Por fé, aceitar o presente, a dádiva da salvação que foi obtida na cruz do Calvário por Cristo, tá? Então a condição é essa, é você crer, receber o presente e zelar por esse presente, falando de forma bem simplória, onde Deus escolhe baseado na presciência de quem irá aceitar a salvação. Ou seja, Deus, irmãos, ele, dentro da sua presciência, Deus escolhe as pessoas porque ele sabe que essas pessoas irão dizer sim. Então vejam bem que essas duas linhas de pensamento tá dentro da predestinação. Por isso que na aula passada, vocês ficaram, quem esteve presente na aula, ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Falando assim, ué, mas como assim nós defendemos a predestinação? No conceito da palavra predestinação, porque há esta palavra na Bíblia, predestinação, nós defendemos o quê? Uma predestinação condicional, onde Deus escolhe baseado na sua presciência de quem irá aceitar a salvação. Então, como Deus sabe antecipadamente quem vai dizer sim ou não para a sua oferta de salvação, estes ele predestinou. Ou seja, destinou antecipadamente para que pudessem ser salvos.
Na, na linha calvinista, não há espaço por livre-arbítrio no pensamento calvinista. Já no pensamento arminiano, dentro dessa predestinação, há o espaço para o livre-arbítrio. Tudo bem? Pedro, pode dizer aí. Pastor, eu posso falar sobre cada um, só que é bem rápido. É uns textos que eu estava vendo aqui, só para compartilhar com vocês, com o pastor. O pastor está escutando? Estou escutando, pode, Ah, pode. tá bom. Quando esse dia eu estava assistindo, e normalmente os calvinistas, eles falam que aqueles que se desviaram, eles usam o texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 19, onde a Bíblia vai dizer assim, do versículo 18: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já há última hora. Versículo 19: Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí eles usam esse texto, que aqueles que se desviaram é porque nunca realmente foram salvos. Só que aí, eu estava me lembrando, quando Paulo está advertindo os Gálatas, ele diz no capítulo 1, do versículo 6, ele fala assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí ele está dizendo que aqueles que estavam indo pelo evangelho verdadeiro, ele diz que estava indo para o lado dos judaizantes, né? Que Paulo estava debatendo eles. Aí, quando você vai no capítulo 3 de Gálatas, ele diz assim, para aqueles que estavam seguindo o falso evangelho. Capítulo 3, do versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Aí, Paulo diz no capítulo 1 que os Gálatas eles estavam pervertendo o evangelho, indo para outro evangelho. Só que no capítulo 3, Paulo diz que esses que se desviaram, eles foram chamados pelo Espírito e eles tinham o Espírito Santo. Entendemos que é lógica, né? Alguns até foram batizados pelo Espírito Santo. E acerca do Armínio, quando nós pegar Atos 2, eu acho que é essa mesma palavra que o pastor está falando. Na primeira pregação de Pedro, Atos 2, do capítulo 23, Pedro diz assim: Este homem, se referindo a Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Aí, eu queria perguntar se, quando o pastor fala acerca de presciência, seria a mesma coisa de pré-conhecimento, né? Isso. Tá. Só É, isso. é, é a mesma coisa. É, isso que o Pedro está falando, e até os textos que você usou, Pedro, e que é a base, né, dos calvinistas, 1 João, é a chamada perseverança dos santos. O que eles entendem? Que a partir do momento que a pessoa é verdadeiramente salva, é um escolhido de Deus, ele é predestinado, jamais ele vai desviar. Porque é um ato de Deus, é uma escolha de Deus. E se Deus escolheu, automaticamente Deus vai garantir, mediante, né, a operação do Espírito Santo, a salvação dessa pessoa. Mas lembre-se, irmãos, não sejam inocentes ao ponto de pensar que, quando eles falam nesse sentido, né, que a pessoa vai permanecer,
é no sentido de que a pessoa pode errar, que a pessoa pode pecar, que a pessoa pode se desviar, que a pessoa pode sair da igreja, vamos dizer assim, que a pessoa pode andar com a vida errada, que não importa, né? Afinal de contas, ela está salva. Não é isso que o calvinista ele diz. Quando eles falam que a pessoa, os verdadeiros predestinados permanecerão até o fim, é exatamente ao contrário disso, né? Que são as pessoas que, por serem chamadas por Deus, atenderem ao chamado de Deus, estas pessoas viverão uma vida santa, reta, íntegra. Aqueles que, por algum motivo, saíram, como diz lá o texto de João, na perspectiva calvinista, é porque eles não eram predestinados. Essas pessoas, elas estavam, né, compondo o rol de membros, mas eles nunca foram verdadeiramente chamados. E é claro que nós temos textos que vai ir contra esse pensamento. Nós não aceitamos essa ideia. Nós cremos que as pessoas que estão na presença de Deus, se ela não vigiar, se ela não zelar pela sua salvação, automaticamente ela vai acabar se desviando, tá? E é bem assim complicado na nossa visão aceitar esse pensamento, porque nós temos, irmãos, vários textos dizendo que nós temos que zelar pela nossa salvação. Porque se você não zelar pela tua salvação, se você não perseverar, né, como nós temos textos aí, que aquele que não perseverar até o fim, este não vai ser salvo, né? O texto vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então dá uma ideia do que ali? Dá a ideia de luta, da ideia de embate, da ideia de lutar contra o pecado, lutar contra os nossos desejos, nos submetermos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, consagrarmos as nossas vidas, zelarmos pela nossa salvação, e a partir daí há o quê? Uma parceria, né? É claro que nessa parceria entre o homem e Deus, quem entra com o mais pesado, a parte maior, é claro que é o nosso Deus. A nossa parte é ouvir e obedecer. Deus, ele fez, podemos dizer assim, praticamente tudo em termos de condições para nos salvar. Porém, cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, empreender todos os esforços. O Pedro entrou nessa questão, a gente poderia falar disso lá na Perseverança dos Santos, mas não tem problema, porque como tem, são 5 pontos, a gente pode avançar, pode voltar, e nós estaremos falando dos 5 pontos. Abram a Bíblia de vocês, irmãos, primeiramente em Gálatas, o capítulo 2, se eu não me engano, o, o verso de número 9. Abram a Bíblia de vocês aí para vocês verem um detalhe
que passa, por vezes, desapercebido se nós aí não atentarmos para essa questão. Claro que o que nós vamos falar aqui, os nossos irmãos calvinistas, eles vão ver sobre uma outra perspectiva, né? Gálatas, irmãos, não é Gálatas, desculpa, é Hebreus. Hebreus, capítulo 2, verso, que o Pedro falou Gálatas, aí eu tô com Gálatas na cabeça. Mas é Hebreus, o capítulo 2, no verso 9. Todos encontraram aí? Sim. Ótimo. Sim. Então, observe o seguinte. O pensamento calvinista, ele vai dizer que as pessoas que por algum motivo saíram do nosso meio, não eram participantes do nosso meio, né? Podemos dizer assim, não eram verdadeiramente convertidos, mas eles estavam de que forma? Eles estavam numa situação de uma falta de conversão genuína. Por isso que eles saíram. Então, eles não entendem que a pessoa que sai do nosso meio, ele seja verdadeiramente convertido. Porque, irmãos, se pensar desse jeito, na nossa perspectiva arminiana, é uma contradição muito grande. Por quê? Se a pessoa nasceu de novo, logo ela tem a visão verdadeira, ela conheceu a verdade, ela participou da verdade. E se essa pessoa participou da verdade, na nossa perspectiva, na nossa visão, na nossa maneira de pensar, essa pessoa estava no rol dos escolhidos. Mas na perspectiva, na visão calvinista, não, essa pessoa nunca se converteu na verdade. Então vamos pegar aqui um texto só para vocês verem a possibilidade de uma pessoa conhecer a verdade, estar no rol dos escolhidos de Deus, ser uma pessoa que nasceu de novo, ser uma pessoa que verdadeiramente conheceu a Jesus, uma pessoa que provou da graça, da misericórdia de Deus, ela desfrutou de todas as benesses e bênçãos celestiais, ela provou dos dons, foi batizada com o Espírito Santo, Deus a usou poderosamente, então ela provou de tudo. Então, esta pessoa é incoerente você pensar que Deus chama essa pessoa, que Deus traz essa pessoa, dá para ele tudo e fala assim: olha, mas eu não quero mais você, apesar de você ter conhecido a verdade, provado tudo, até te usei nos dons espirituais, você foi alcançado por minha graça, mas infelizmente você não é o meu escolhido. Você vai desviar, você vai sair da minha presença, né? Como se Deus rejeitasse esta pessoa por ele
não ser escolhido. Agora, não há uma contradição, não é como se Deus brincasse com as pessoas e falar, ó, eu vou chamar esse, vou fazer com que ele conheça a verdade, vou batizá-lo com o Espírito Santo, vou dar dons espirituais para ele, vou usá-lo na minha presença, vou enchê-lo da minha graça, ele vai ganhar almas para o meu reino, mas como ele não é um escolhido, uma hora ele vai acabar saindo da minha presença porque eu não o quero como escolhido. Porque o fato de escolher ou não depende de nós, na perspectiva calvinista, depende da soberania de Deus. Então, olha como, né, pegando o fundamento arminiano, essa lógica não faz sentido. Então, vamos entender aqui o que eu quero que vocês peguem aqui desse versículo é só esse termo aqui, ó. Provar a morte. Tudo bem? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, quem é essa pessoa? Jesus. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, esse termo aqui, provar, ele, na nossa explicação aqui, ele é muito interessante. Esse provar, irmãos, que está falando aqui, Jesus ele só deu um beijinho na morte, Jesus só fingiu que morreu, Jesus só sentiu a morte passando por ele, ou Jesus morreu literalmente? Literal. Literal, né? Eu acredito que as nossas outras. Morreu, literalmente. Morreu literalmente, correto? Deixa eu ver quem é que está aqui. Nananã, uma Luciene, uma Viviane e tal. Então, vocês concordam que esse texto bíblico, né? Se alguém me falasse que Jesus não morreu literalmente, aí ele seria um herético. Então, qualquer crente, até os nossos irmãos calvinistas, eles vão concordar conosco que Jesus morreu, Jesus participou, Jesus provou a morte 100%. Agora, vamos entender aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse mesmo texto, só que no original. Vamos ver se. Acho que eu vou ter que abrir a Bíblia para vocês. Calma aí. Porque aqui nós não vamos ter o original. Então vamos fazer assim. Deixa eu abrir a Bíblia Hub, que fica melhor para nós. Para vocês entenderem o quanto que é interessante, irmãos, nós pegarmos aqui esta questão. Bíblia Hub. Pegar aqui a interlinear. Agora abram a Bíblia de vocês também, tá? E deixa também aí nessa passagem que nós vamos fazer um paralelo com Hebreus, o capítulo 6.
Deixa eu pegar aqui, então, primeiro, para mostrar para vocês, Hebreus 2:9, que foi o que nós lemos. Eu quero que vocês pegam isso aqui, né, ó. Vocês estão vendo essa palavrinha aqui, irmãos? Tá visível para vocês? Não está na tela, pastor. Ah, eu não compartilhei, então calma aí. Deixa eu compartilhar aqui. Achar para onde ela foi. Tá aqui. Agora aparece para vocês. Apareceu? Sim. Sim. Então vamos lá. Aqui é, ó, Hebreus 2:9. É o mesmo texto aí que nós lemos. Ó, tá aqui, ó. É o interlinear, tá? Ele é grego, né? E o português. Então você tem o grego aqui e ele está traduzindo da forma que aparecem as palavras, que entretanto, feito reduzido, né, um pouco menor que os anjos, Jesus, por causa da paixão, da morte, foi coroado com honra para que, pela graça de Deus, ele pôde provar, ou ele provou a morte. Então, lembre que lá eu disse para vocês prestar atenção naquela palavrinha provou. Dá uma olhada aqui, irmãos. Esta palavrinha, olha, é geuzetai no grego, tá? Tá aqui, ó, em cima. É essa palavrinha. O que é essa palavrinha aqui, olha, geuzetai? É provar. Então é interessante que nesse contexto, esta palavrinha está se referindo o provar ou dando a ideia de morrer, e não está falando meio termo, né? Olha, Jesus deu um beijinho na morte, Jesus fingiu que morreu, Jesus ali foi confundido porque ele estava dormindo e as pessoas pensaram que ele morreu. Não. Nós sabemos que Jesus, ele morreu, literalmente, 100%. Com base nesse sentido desta palavra, irmãos, nós vamos ver um outro texto agora, onde aparece também este verbo grego, que é o geuzetai, para que nós possamos provar que, da mesma forma que aqui está falando de um provar 100%, no outro texto, também a ideia que está lá é 100%. Então, vamos lá, agora para Hebreus, o capítulo 6. Aí vai, principalmente, né, começar aí a falar no 4, tá? Ó. Presta atenção aqui, ó. É impossível que aqueles que uma vez tendo sido esclarecido, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Aqui na tela, tá? Ó. Eu estou em Hebreus 6:4. Acompanha aí na Bíblia de vocês. Tendo sido esclarecido. Ou seja, essas pessoas de Hebreus, que ele está escrevendo aqui, eram pessoas convertidas. Eram pessoas que tinham o conhecimento
da verdade. E olha o que diz, que é o termo que eu quero que vocês peguem aí. Aqui, ó, tendo provado. É o Geusa menos. Geusa menos. Tá aqui, ó. É aquele mesmo verbo que aparece lá em Hebreus 2:9. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui para vocês? Porque da mesma forma que Jesus provou a morte, Deus está aí lá, é o mesmo verbo que aparece aqui, dizendo que Jesus, que os crentes hebreus, eles provaram no sentido 100%, eles eram literalmente convertidos. E nesse texto, irmãos, é o texto que nós utilizamos para falar de apostasia. Então, uma pessoa que já conheceu a palavra, uma pessoa que já foi iluminada, que já provou o dom celestial, e o texto vai até dizer aí, ó, que se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, verso 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, o texto está mostrando para nós o seguinte, que é Deus que nos dá força sim, isso aí nós não negamos. O Senhor trabalha, aquele que começou a boa obra é aquele que é poderoso para terminar, mas depende do homem valorizar esta salvação, depende do homem lutar, depende do homem submeter-se à operação e ao domínio do Espírito Santo para que esta salvação se concretize na sua vida. Tudo bem? Deu para vocês entenderem a lógica que está sendo colocada aqui? Um crente convertido, preste atenção agora, olha a pergunta. Um crente convertido, tá? Que Deus usa na igreja, que Deus abençoa, que Deus trabalha na vida dele, que Deus usa para pregar o evangelho, que você olha para ele assim e falou, rapaz, se esse caba não for para o céu, mais ninguém vai. Essa pessoa, ele pode ou não pode se desviar? Pode. Sim. Pode, irmã Rafaela. E Pedro? Sim. Irmã Viviane? Sim. Então, vocês vão ver que não existe esse pensamento, nós não, pelo menos, não concordamos com o pensamento calvinista, no sentido de dizer que a pessoa que foi predestinada, ela nunca se desviará, porque Deus a escolheu e não adianta, né? Essa pessoa, ao final das contas, ela vai ser salva. Nós não cremos nisso. O que nós cremos é na presciência de Deus. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia de presciência, irmãos, para que vocês entendam esta lógica que nós estamos colocando.
presciência. Pedro, você leu Atos 2:23, né? Isso, pastor. Isso. Então você vê que aí tem o quê? A pré-ciência, né? Ó, sendo este entregue, se referindo a Jesus, né? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mastaste, crucificando-o por mãos de iníquos. O que é a presciência? A presciência é um conhecimento antecipado. Pré e ciência. Ciência, conhecimento e pré, antes, né? Aquilo que vem antes. Então, é claro que Deus, na sua presciência, sabia o que ia acontecer com Jesus. Tudo Deus sabe antecipadamente. Então, quando nós falamos da ideia da predestinação dentro dos arminianos, né, do pensamento arminiano, qual que é a ideia que estamos colocando aqui? É que Deus, irmãos, ele sabe quem vai perseverar ou não até o final. Irmã Rafaela, irmã Luciene, irmã Viviane, Pedro, Deus sabe antes, ou Deus sabia, né? Vamos usar essa expressão, antes mesmo de vocês nascerem, se vocês vão permanecer até o fim ou não. Ele sabe ou não? Desde a fundação da Terra. O Pedro Sabe? foi mais além, né? Então vamos pensar assim, vamos pegar a linha do Pedro. Porque antes de vocês nascerem, está até perto. Mas vamos dizer assim, há 2000 anos atrás, Deus já sabia que vocês iam ou não, que nós íamos ou não permanecer, quem de nós vai permanecer até o final. Há 2000 anos atrás, Deus já sabia, sim ou não? Sim. 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 Aí, agora vem a pergunta. Na eternidade, antes do mundo ser criado, Deus já sabe quem vai permanecer fiel até o fim. Esses que vão compor a igreja na eternidade estão dentro da predestinação de Deus, ou seja, Deus destinou estas pessoas para a salvação. Mas entendam, não é como no pensamento calvinista, que a pessoa não teve o livre-arbítrio, que Deus escolheu elas e rejeitou outras. Não. Está dentro de uma destinação antecipada para a salvação, porque Deus deu para elas o livre-arbítrio, elas aceitaram a Cristo, elas batalharam na vida, venceram os obstáculos, venceram as lutas, se submeteram ao Espírito Santo, venceram o pecado, venceram as concupiscências da carne, se santificaram, chegaram até o fim e disseram, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então, estes, na presciência de Deus, ou seja, que Deus sabe antecipadamente que eles vão ser salvos, que entra a palavra predestinação na Bíblia. Então, Deus destinou antecipadamente, ou seja, é o fato de Deus saber antecipadamente que estes haveriam de se salvar. Mas Deus não interferiu no seu livre-arbítrio. O Pedro, eu, irmã Rafaela, irmã Luciene, irmã Viviane, nós podemos decidir virar as costas para Deus a qualquer hora. Nós estamos forçados na igreja?
Alguém de vocês está lá forçado com a arma na cabeça, falar, ó, se você Não. sair... Não. Mãe Rafaela, se ela quiser, ela pode voltar lá para, né, a religião de onde ela veio, a religião de onde eu vim, posso voltar para o mundo de pecado, posso voltar às minhas práticas pecaminosas do passado, mas não, eu estou aqui pedindo graça, misericórdia, pedindo força, lutando contra o pecado, lutando contra os desejos pecaminosos, buscando ao Senhor, fazendo campanha de madrugada, consagrando a minha vida, jejuando, orando. Para quê? Para que eu possa perseverar até o fim e receber a minha coroa de salvação. Então, isso é a predestinação que nós chamamos o destino antecipado dentro da presciência de Deus. Não é que Deus escolheu Pedro, a Rafaela e resolveu rejeitar o pai do Pedro, o parente da irmã Rafaela, o meu parente, o vizinho. Não. Porque da mesma forma que vocês ouviram o evangelho, eles também ouviram, tá? Vou deixar aqui a irmã Luciene falar, e aí eu quero ver se vocês estão entendendo direitinho essa ideia, para que não haja confusão acerca da predestinação no conceito arminiano e a predestinação no conceito calvinista. Irmã Luciene? Pai Senhor, para todos. Paz. Perguntou aí agora, né, se alguém está na igreja. Obrigado, né? Eu lembrei até da escola dominical de ontem. Nós somos livres, né, pastor? Sim. Deus, né, nosso Pai, ele é muito amoroso, né? O amor dele é infinito, ele não fez ninguém para ser escravo, né? Nós somos livres para fazer nossas escolhas, né? Não é como a aula de hoje está falando, né, de predestinado, né? Como o senhor falou aí, né, que a pessoa, segundo eles, se a pessoa é escolhida assim de Deus, pode pecar, que no final vai para, né, vai para a eternidade. Nós sabemos que não é assim, né? A Bíblia nos diz isso, né? Que é a palavra de Deus. Nós somos livres para escolher, né? Tudo tem uma consequência, nós sabemos disso. Nós fazemos nossa escolha e colhemos, né? Decidimos o que vamos fazer e tudo tem uma recompensa, seja ela boa ou ruim. Perfeito, irmã Luciene. É exatamente isso. Mediante a nossa escolha, nós receberemos a paga pela nossa escolha. Se fizermos uma escolha boa de permanecer na presença de Deus, receberemos ao final o galardão. Se fizermos uma escolha ruim de rejeitar, né, de virar as costas para Deus, nós receberemos uma recompensa ruim, que é o quê? A perdição eterna. Então, principalmente o Pedro, que na aula passada ficou um pouquinho vago, né, Pedro? Que nós fomos falando no finalzinho, essa questão da predestinação. Quando você encontra essa palavra predestinação na Bíblia, qual é o significado dela para nós arminianos? Deu para entender, Pedro, agora ou ainda está... Não, deu para entender sim, mas acerca do texto de Atos, pastor, capítulo 2, versículo 23, o pastor percebeu que aqui aparecem duas palavras. E nós tínhamos estudado que Deus tem certas coisas que ele pré-determinou. Por exemplo, a volta de Cristo, que Cristo teria que morrer, acerca da grande tribulação, isso foi determinado por Deus. Não tem como não acontecer. Aí, acerca desse daqui, ó, que ele foi entregue por propósito determinado, é que Deus, ele determinou, claro que não são todas as coisas, nós entendemos, mas ele determinou, e também tem o pré-conhecimento, que aí se encaixa para aqueles que, acerca de nós, né, acerca da salvação e condenação, que Deus, ele sabe quem vai ser condenado, quem vai ser salvo.
mas ele não determinou, certo? Certo? E quando nós falamos aqui, irmãos, pelo determinado desígnio de Deus, não é, não tem a ideia de que é Deus que falou, olha, vocês vão fazer isso. Não, é exatamente pela presciência de Deus que ele sabe quais serão as escolhas que o homem vai fazer, quais serão os caminhos que o homem tomará, que Deus determina o curso da história. Então, vamos pensar assim, quando João, vamos pegar primeiro Daniel. Quando Daniel, no capítulo 12, ele diz que a ciência se multiplicaria, Daniel escreveu isso, né, usado pelo Espírito Santo, que foi revelado a ele que a ciência se multiplicaria. Não é que Deus falou assim ao ser humano, eu quero que vocês, por determinação dele, entenda assim, Deus simplesmente falou, não, eu quero que vocês trilhem esse caminho da descoberta. Vocês farão várias descobertas, inventarão o carro, o foguete, e hoje todas as tecnologias que nós temos, né? Vocês vão descobrir a cura para as várias doenças. Eu determino que seja assim. Não é Deus determinando nesse sentido. É Deus sabendo que o ser humano trilharia esse caminho, ele já antecipou o que aconteceria. Então, vamos voltar à mesma pergunta. Deus, quando deu a visão para Daniel, Deus, vou usar essa expressão, é força de expressão, que eu já disse para vocês que Deus não olha para o futuro, mas vamos usar essa expressão agora só para facilitar o entendimento. Então, quando Deus ali deu a visão, deu a revelação para Daniel, né, através do anjo, que a ciência se multiplicaria, Deus já não estava vendo esse momento que nós estamos agora com essa tecnologia, sim ou não? Sim. Irmã Rafaela, irmã Luciene, irmã Viviane, o Gessi entrou agora, então ele não vai poder responder. Sim. Sim, então Deus ali, quando deu a revelação para Daniel, Deus olhando, entre aspas, para o futuro, ele estava vendo que o homem trilharia esse caminho do conhecimento, porque o próprio Deus deu a esse homem essa capacidade de conhecimento. Então Deus, quando Jesus morre, Deus já sabia que estaria governando, mundialmente falando, o Império Romano. Deus já sabia que quando, naquele período que Jesus viesse, a morte seria por crucificação. Então, ele já sabia tudo na história o que aconteceria. Então, Deus vai antecipadamente, porque ele conhece tudo antecipadamente, e ele diz, ó, vai acontecer assim, assim e assim. É Deus que determinou o anticristo, o aparecimento do anticristo? Não. Deus escreveu na história que chegaria um momento, por conta das escolhas do ser humano, por conta das maldades do ser humano, por conta das desigualdades sociais, que chegaria um momento mundial que nós estamos vivendo. Ou seja, um momento que o homem não teria para onde correr, a não ser escolher um líder mundial que pudesse, de alguma forma, apaziguar ou unir o mundo em torno dele mesmo. Então, Deus vê isso antecipadamente e ele escreve.
Mas o livre-arbítrio está no homem. As escolhas, quem faz é o ser humano. Se vocês voltarem na Bíblia em outros textos, Deus fala lá quando Israel estava no Monte Sinai. Deus coloca eles no Ebal e no Monte Gerezim. E fala assim, olha, vocês, pela dureza do coração de vocês adorarão outros deuses e eu mandarei vocês para outras nações. Porque Deus já sabia que no futuro Israel teria um coração impenitente, um coração empedrado, taparia os ouvidos para a voz de Deus. Então Deus simplesmente, irmãos, ele antecipa o que acontecerá com as nossas escolhas. É só isso que Deus faz. Tudo bem, irmãos? Está claro essa questão? Sim. Ótimo. Então, vamos aqui avançar para o nosso próximo slide. Só queria saber o porquê que ele não aparece. Vamos de novo. Não apareceu. Agora apareceu, né? Então, essa parte aqui, todo mundo entendeu. Então, Pedro, principalmente para você, nós defendemos a predestinação na mesma perspectiva, na mesma maneira que os calvinistas? Não. Não, mas nós defendemos uma predestinação, sim ou não? Sim. Sim. E qual é essa predestinação? É a predestinação condicional, ou seja, Deus sabe aqueles que irão aceitá-lo. E Deus escolhe essas pessoas baseado na sua presciência, porque ele já sabe quem irá aceitar ou não a sua oferta de salvação e, consequentemente, vai perseverar até o fim, tá? Vamos para o próximo. É a chamada, irmãos, expiação. Nós temos aí uma expiação limitada e ilimitada. No calvinismo, a expiação é limitada aos eleitos. Isto é, Jesus morreu apenas pelos que Deus predestinou para a salvação. A expiação, na nossa perspectiva arminiana, é ilimitada. Jesus morreu por todos os indivíduos, mas apenas os que creem são salvos. Isso está claro ou não está claro para nós, irmãos? Sim. Nós lemos lá no texto, Hebreus, no capítulo 2, e o verso de número 9, eu vou só repetir para vocês, porque nós já lemos. Olha o que diz, ó. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Se Jesus provou a morte por todo homem, os efeitos da sua morte também é para todo o homem, sim ou não?
Sim. Sim. Agora vocês vão ver como, principalmente aí para os irmãos que estão desde o começo e seguem todas as aulas, vocês vão ver que tudo para nós, na dinâmica da salvação, se encaixa perfeitamente. Muito bem. Se nós voltarmos lá no capítulo 3 de Gênesis, o pecado de Adão afetou toda a humanidade? Sim ou não? Sim. Sim. Afetou toda a humanidade. Então, o pecado de um homem, e é claro, quando nós falamos um homem, estamos incluindo, claro, Eva aqui, né? O pecado de Adão e de Eva afetou toda a humanidade. Irmãos, logicamente, Jesus, como segundo Adão, a sua obra, ela afeta a toda a humanidade. Da mesma forma que a morte passou a todos os homens por conta do pecado de Adão, a morte e ressurreição de Jesus, ela tem o quê? Ela tem o poder de salvar todos os homens. Então, Jesus não morreu apenas para os eleitos. Jesus morreu por todos. Agora, esse todos que nós nos referimos é todos os homens, porém, só vão ser salvos, só vão poder participar deste benefício da expiação, de novo, aqueles que creem. Então, a expiação, ela é condicional. E qual é a condição que a Bíblia vai impor para que as pessoas tenham seus pecados expiados? Expiação, para quem ainda não conseguiu decorar o que significa, na verdade, expiação é o perdão pelos pecados, tá? Falando aí de uma forma bem básica. Este perdão dos pecados afetou a todos os homens. Todos foram diante de Deus, ou melhor, tiveram diante de Deus a oportunidade de receber esta salvação. Agora, esta salvação, ela só pode ser aplicada, ela só é suficiente para as pessoas que receberem a salvação por fé. Se a pessoa não recebe, a morte de Jesus valeu para ela. Porém, como ela não aceitou, não vai ter eficácia, ou seja, os pecados dela não vai ser perdoado. Alguém poderia me dar um verso ou versos de prova para mostrar que a expiação, ou seja, o perdão dos pecados, foi estendido a todos os homens? Como é, pastor? Vocês poderiam me dar um verso provando na Bíblia que a expiação, diga-se aí, o perdão dos pecados, é estendido a todas as pessoas? Imagina que nós estivéssemos num debate entre arminiano e calvinista. E eu fosse aqui um calvinista e falar, tá bom, vocês falam que a expiação é ilimitada, que Jesus morreu por todos os indivíduos. Mas me dá aí um texto de prova. Eu acho que Deus ele disponibilizou a graça para todos, só que não são todos que aceitam.
Tá bom, mas me dá um verso. João 3,16, pastor. É, base. Opa. Aí, irmão Gessi. O que diz lá? Basicão, né? Deus amou. Amou o mundo de tal maneira, né? De tal maneira Isso. que o Filho unigênito, né? Todos, aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, né? Vendo aí? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Esse é o texto mais básico que nós temos. É, e às vezes a gente tem, claro, né, uma dificuldade de entender o porquê, e é o que a gente fala, né? Não se João 29 enxerga também. essa simplicidade. Pode ler, o Pedro. Aí quem encontrar os versos, irmãos, pode ler. É quando Jesus vem até João Batista, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tira o pecado só dos que aceitarem, Pedro, lá? O que diz aí o texto? Mas do mundo se refere que de todos aqueles que acreditarem. O mundo aí tá falando, né? O pastor tem outro também, que eu não me recordo o versículo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Acho que é Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Eu acredito. V10, Romanos 10, verso 9. Acho que é esse verso aí. Tá. Deve estar por aí. Se não me falha a memória, né? Mais alguém, irmãos? Aí, cadê a ala feminina das nossas irmãs aí? Lembra de algum verso? Irmã Rafaela, irmã Luciene, irmã Viviane? Pastor, é isso mesmo, tá? 10:9. É isso mesmo. E O que Romanos diz lá? diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora, irmãos, irmão Gessi, já que o senhor já está aí em Romanos, Uhum. avança um pouco mais, vai lá para a primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 2. João 2:2. 1 João 2:2. E eu gostaria que os irmãos lessem esse verso aí para a gente já passar para um outro aí, para vocês verem que esse verso, irmãos, assim, deixa dúvidas, né? Uhum. Pode ler, pastor? Pode ler, irmão Gessi. Tá. 1 João 2:2, é isso? Isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Irmãos, tem um verso mais claro que esse aí? Porque eu não consigo verificar um verso mais claro que esse para mostrar que a expiação em Cristo ela foi feita de forma ilimitada, ou seja, que Jesus morreu não somente pelo pecado, se é Pedro falando, né? Pedro está falando ali, ó, não somente pelos nossos pecados, ele está falando como judeu, não somente pelos pecados dos judeus, mas pelos pecados do mundo. Então, a expiação, na nossa perspectiva, ela é o quê? Ilimitada. Ela serve para todo o mundo. É essa que é a ideia.
Tudo bem aí, irmãos? Ok, pastor. Então Sim. vamos para o próximo. A graça. Aqui também, ó, nós temos aqui a graça na visão calvinista, que a graça, ela é, na visão deles, Pastor, tô na primeira foto ainda. Ué, não mudou para vocês? Não, tá diferença entre calvinismo e arminianismo. Mas para mim aqui mudou. Espera aí. Agora foi. Mas foi, graça. Apareceu? Apareceu. Tá ótimo, então. Vamos lá. Para o calvinismo, o que eles entendem por graça? Que a graça, ela é irresistível, ó, que a graça irresistível garante que os eleitos não podem resistir à salvação quando Deus a concede. O pensamento calvinista, quando você prega o evangelho para alguém, essa pessoa ele não consegue resistir ao chamado. Ele vem por quê? Porque esta graça ela é irresistível. Não tem como a pessoa falar não quando você faz o convite. Já no arminianismo, a graça preveniente ou resistível é concedida a todos e permite que o homem escolha aceitar ou rejeitar a salvação. Então, nessa questão da graça, irmãos, para o arminiano, como que ela funciona? Quando nós pregamos o evangelho, quando a pessoa lê a palavra de Deus, quando a pessoa assiste um filme, sei lá, vai depender do modo que a pessoa se converte. O Espírito Santo de Deus trabalha no coração dela de tal modo que mostra para esta pessoa o que é a verdade. Esta graça, ela é o quê? Uma graça irresistível. A pessoa pode dizer sim ou não ao chamado do evangelho. Ela pode aceitar ou ela pode rejeitar a este chamado. Então, quando nós lemos, por exemplo, João 3,16, que o monge se citou, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ora, se a pessoa não crê, é sinal que há a possibilidade de você resistir ou não. Só que, na perspectiva, na visão calvinista, eles vão dizer o seguinte, que todas as pessoas que não são predestinadas, elas vão acabar resistindo ao chamado. Deus vai endurecer o coração deles. Irmãos, por mais que a gente, claro, tenha respeito pelo pensamento calvinista, a gente respeita muito a visão intelectual dos nossos irmãos, tem a questão dos fundamentos deles da Bíblia, mas é claro que para nós não encaixa, não tem lógica, porque o, o, é como se nós imaginássemos assim: Deus olha na terra e diz para uns: eu vou salvar você,
e diz para outros, eu vou rejeitar você. Já não é o mundo todo. Já não é o mundo perfeito, né? Só que Pedro, veja como que é interessante. Eu vi um trechinho de um debate entre o César Cavalcante e o calvinista é, Graconato, né? O pastor Graconato. E eles entraram exatamente nessa parte aqui relacionada ao amor. E aí o Graconato ele colocou uma ideia de que existe um amor que Deus ama as pessoas e existe o amor eletivo. E aí eu tentando realmente entender, porque eu estava me esforçando para entender como que, né, se divide esse amor de Deus em Acho amor que ele teve uma geral. revelação especial. É, Não pode. só pode. Você ter um tipo de amor, porque é o chamado um amor geral, e aí quando ele foi questionado pelo César Cavalcante, ele falou que existe o amor eletivo, que é aquele amor em que Deus elege as pessoas, e há o amor geral de Deus, que seria esse de João 3,16. O amor que Deus ama as pessoas para dar chuva, para dar o sol. Aí você tenta encaixar na sua cabeça, você tenta até entender, e aí você fala, mas como que eu vou dividir o amor de Deus? Um pai que ama os filhos para dar comida, para dar o sol, para dar o alimento diário, mas ao mesmo tempo esse pai fala, não, eu escolho salvar esse e escolho também odiar, né? Vamos usar essa expressão, ou condenar, odiar não, resolvo condenar esse. Eles vão usar o texto para falar sobre isso aí, da soberania e da escolha de Deus, vão usar o texto lá quando Deus fala, né? Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Mas, irmãos, ali para mim se encaixa perfeitamente onde? Na presciência de Deus. Por que que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú mesmo antes deles nascerem? Porque o que que Jacó fez com a primogenitura e o que que Esaú fez? Vocês lembram lá? Qual foi a Esaú vendeu, atitude né? deles? Isso, mas vendeu de que forma? Acho que ele tava com fome. Aí ele trocou por um prato de lentilha, se não me engano. Foi exatamente isso aí. Ao direito, irmãos, de primogenitura, naquele período, era aí era a herança do pai. Era a herança de tudo que você receberia. Aí vocês, se vocês lembram, está escrito lá, né? Que ele estava com fome. Ele falou: ó, do que me serve essa primogenitura? Eu estou com fome agora. Ele quis dizer: ah, mano, isso aí eu não. Nesse momento, para mim, não faz sentido nenhum esse negócio de herança, de primogenitura, porque é só quando eu for morrer, eu quero comer agora. Falar, ah, então você troca? Ah, troca. Então me dá aí que a gente troca. Então, por essa atitude reverente de não dar valor às promessas, é que Deus se irritou com Esaú,
Porque é claro que Abraão tinha passado ali o que significava aquela herança, né? O sentido espiritual daquela herança. Claro que Abraão havia passado para Isaac o que Deus havia prometido para ele, que era uma coisa grandiosa. E ele simplesmente menosprezou aquilo que era de grande valia. Então, automaticamente, Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó. Por quê? Porque Jacó valorizou, Jacó quis a herança, Jacó trabalhou com a herança, Jacó valorizou tudo, porque Jacó sabia o valor que se tinha a herança e o futuro que Deus havia prometido para o seu pai Isaac, que consequentemente prometeu para Abraão. Pode falar, Pedro. Acho que é quase a mesma coisa, pastor. Quando Paulo, quando ele vai pregar, lá em Atos 13, em Antioquia da Psídia, aí ele diz acerca dos judeus que recusaram. Aí ele diz assim, capítulo 13, do versículo 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ou seja, Esaú, ele desprezou a primogenitura da mesma forma como os judeus desprezaram o evangelho. Aí João, Exatamente. Pedro, o seu microfone caiu aí, tá? O som. eu ia falar que aquele versículo de João 1, que fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Isso, João capítulo 1, verso 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vocês, quando leem os evangelhos, vocês vão ver que Jesus, ele fala, olha, não encontrei nem mesmo em Israel tanta fé como esses aqui. Então, tem pessoas que valorizam ou valorizaram muito em relação aos judeus a questão da dádiva divina. Jesus veio, a mulher do fluxo de sangue, a mulher com nardo puro, né, que ungiu ali os pés de Jesus. Então, essas pessoas, a mulher cananeia, né, que falou, Senhor, eu sei, olha, irmãos, a valorização que aquela mulher deu para a mensagem que Jesus pregava, ao ponto de Jesus falar, né? Claro que Jesus estava ali testando a fé dela, né? Vendo até onde ela ia. Falou, ó, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Aí a mulher falou, olha, Senhor, eu posso estar nessa situação, eu sei disso, mas eu só quero as migalhas que cair da mesa. Aí Jesus, ele fala, olha, mulher, como é grande a tua fé, e vai, e ela alcança o milagre. E no nosso meio, irmãos, hoje em dia, não é diferente. Tem pessoas, mesmo estando na igreja, que eles banalizam a salvação, banalizam o presente de Deus. Ou seja, Deus está dando tudo para eles e muitas das vezes eles tratam com certo desprezo. Não zelam por aquilo que Deus fez, tem feito e que com certeza fará. Então, não é diferente. Por isso que nós entendemos que
Deus aborrece as pessoas que não valorizam a dádiva e o presente, tá? Bom, Gessi? Ô, pastor, só tirar uma dúvida. Sim. Quando ali Esaú chegou e disse assim, para que me importa, né? Eu tô com fome, né? Para que me importa a minha primogenitura, né? É. E será que tinha alguém ali que anotou? Tinha alguém ali que poderia estar anotado, que ele falava, eu poderia falar depois, não, eu não falei isso, eu não, né? Querer se desfazer, alguma coisa assim. Então, a minha dúvida é, será que tinha alguém ali que anotou na hora, tinha testemunha, eu precisava de testemunha? Eu sei que o próprio Deus estava ali, né? O texto ele não vai dizer, né, Uhum, assim diretamente para nós como que foi feito isso aí. Talvez o próprio Jacó tenha, tenha dito isso uhum. e ele talvez confirmou, mas assim, não tem como a gente saber não, se naquele momento tinha testemunha, alguma coisa assim. Certo é que a Bíblia vai falar que Deus aborreceu Esaú Ô, pastor, e amou a Jacó. Certo. Sim? eu acho que se cumpre quando Jacó ele rouba a bênção de Esaú. Não, mas eu acho que o que o irmão Gessi está falando é só se eu não entendi a pergunta. Acho que ele quis dizer assim, ó, ele não poderia ter falado depois que ele não falou nada disso e ter ficado por isso. Esaú continuava com a primogenitura e ele iria receber. Só que aí, em vez dele, foi Jacó que recebeu. Certo. Não, então foi o mesmo que eu entendi. Ele poderia ter falado que não, e aí que o irmão Gessi entrou. Será que tinha alguma testemunha, alguma coisa nesse sentido? Então nós não sabemos, né? Como que realmente se comprovou essa questão de que ele disse isso mesmo, né? No mínimo chegou até nós só falando que ele trocou por um prato de lentilha. Aí depois, lá no texto de Hebreus, vocês vão ver que ele chorou amargamente quando Abraão deu ali, quer dizer, Abraão não, né? Jacó foi abençoar os seus filhos. Desculpa, irmãos, Isaac, foi abençoá-los e ele chorou amargamente, mas não teve mais jeito. E o que que a Bíblia vai chamar ele? Abra a Bíblia lá em Hebreus, para vocês verem. Hebreus capítulo 11, acho que é. A Bíblia vai chamar ele de profano. O que que é profano? É uma pessoa que não tem respeito pelas coisas sagradas. É, 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 nós temos aí Hebreus, vamos ver primeiro o profano. Hebreus capítulo 12, verso 16. Alguém lê aí para nós? Diz assim, pastor, 12:16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Lê o 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. É isso. Então a Bíblia está chamando ele de profano. O que que é profano, irmãos? Profano, o termo profano significa uma pessoa que desrespeita as coisas sagradas. Então, o que
a Bíblia nos dá a entender é que Esaú, ele tinha um desprezo muito grande pelas coisas de Deus. Ele não valorizava as promessas que Deus deu a Abraão, que consequentemente passou para Isaac, e que consequentemente passaria para ele. Então, é por isso que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, exatamente por conta desse desprezo que Esaú deu e dava para as coisas sagradas, para as promessas de Deus. Tá bom? Também, Rafael. Sim, irmão Gessi, pode e, falar. tá. E também, pastor, é interessante no 17 que fala assim, ó, porque não achou lugar de arrependimento. Exatamente. Ele, por mais que ele tenha é, feito tudo aquilo, ele chorou somente por aquilo que ele estava perdendo. Era o quê? A maior parte da herança. Mas ele não chorou, ele não se arrependeu no coração de ter falado, meu Deus, eu desrespeitei, né, as promessas de Deus, meu Deus, me perdoa por não ter valorizado. Não achou lugar de arrependimento no seu coração. Ele só chorou pela perda dos bens materiais, mas não chorou pelo fato de ter menosprezado as promessas de Deus que viriam ali com a imposição de mão do seu pai Isaac. Tá bom? Irmã Rafaela? Eu quero fazer uma pergunta. Com relação a tudo isso, a gente pode afirmar que ele não foi salvo? Esaú? Isso, que ele não Ah, recebeu a salvação? fica difícil, né? A gente. Porque a Bíblia está falando, ele não achou lugar para arrependimento, mas no sentido ali da primogenitura, né? Sim, Vocês essa veem, parte eu entendi. vocês veem que depois ele criou ódio, ele queria matar Jacó. Jacó foge lá para Padã Arã e depois Jacó se reconcilia com ele. Ao final, por que não dá para a gente fazer essa afirmação, se ele foi salvo ou não? Porque a Bíblia não vai mais citar, né, qual foi o final da vida dele, em que estado espiritual que ele estava. A Bíblia não diz nada, por isso que fica esse ponto de interrogação, porque a Bíblia não vai falar qual foi o estado final de Esaú, o estado final de Jacó. A Bíblia fala, né, que ele morreu de farta, velhice, morreu lá no Egito, abençoou os seus 12 filhos. Isso aí a Bíblia fala. Agora, de Esaú, não. Tudo bem? Ok, obrigada. Tá ótimo, então. Bom, irmãos, todo mundo entendeu? Entramos aí nessa Sim. essa questão, porque acabamos aí falando do que os nossos irmãos calvinistas pensam dessa questão e nós, claro que não concordamos, né? Bom, apareceu para vocês aí, irmãos, porque eu não sei o que acontece aqui quando eu saio. Apareceu slide aí, né? Tá na graça. Tá na graça, é isso. Então, apareceu. Bom, graça, eleição. De novo, entra essa questão da eleição. Para os calvinistas, Deus elegeu alguns indivíduos para a salvação sem Ainda está no considerar. da graça, pastor. Tá no da graça? Sim. Sim. Ver se eu consigo fechar esse outro aqui.
Eu estou em duas telas e aí Agora foi. ele foi, né? Agora foi. Eleição, não é isso que aparece para vocês? Sim. Ótimo. Então, no calvinismo, Deus elegeu alguns indivíduos para a salvação, sem considerar as ações ou méritos deles. Aqui nós entendemos, né, que, ó, sem considerar as ações ou méritos deles. Ou seja, Deus simplesmente elegeu, não teve ação nenhuma, ele não escolheu, simplesmente Deus, pela sua graça, pelo seu poder e muito mais, pela sua soberania, acabou por fazer com que eles recebessem a eleição, fossem eleitos. E é claro que mérito aqui, irmãos, nós entendemos que ninguém é salvo pelos seus méritos. Nisso concordamos com ele, não concordamos nesse sentido de ações, que é claro que eles, na nossa perspectiva, a pessoa toma ação de aceitar ou rejeitar. A eleição para nós funciona assim: Deus elegeu aqueles que ele previu e aceitariam a salvação com base no seu conhecimento prévio, que é o quê? A presciência, que nós já falamos que é conhecimento antecipado de todas as coisas. O livre-arbítrio. Está na eleição, pastor. Então vamos lá. Espera aí. Eu tenho que fechar toda vez aqui para... Agora foi. Segurança da salvação. Livre-arbítrio. Eu tenho que fechar... Eu estou com 2 monitores, então eu tenho que fechar um deles para poder aparecer para vocês. Então está no livre-arbítrio aí, correto? Vocês estão na tela com o livre-arbítrio? Sim. Ok. Então, o livre-arbítrio. No calvinismo, a vontade humana está totalmente depravada e incapaz de escolher o bem sem a ajuda da graça e a determinação de Deus. Para nós arminianos, a vontade humana está totalmente depravada. Nós concordamos com eles. Mas com a ajuda da graça de Deus, o homem tem o livre arbítrio. Nós entendemos assim: o homem, ele está depravado, a natureza pecaminosa tomou conta dele. Mas no momento que a pessoa ouve o evangelho, que a pessoa tem o contato com esta verdade, a própria graça, a própria misericórdia de Deus dá condições para essa pessoa para que ele aceite ou rejeite. Já no pensamento calvinista não existe isso. A pessoa, por estar no estado de depravação, ela não consegue dizer sim nem não para Deus. Então, quem determina se ela vai ser salva ou não é o próprio Deus. Vocês conseguiram perceber a diferença de pensamento? Sim. Então vamos lá. Pedro, faz a gentileza, lê, acho que Efésios 2 primeiro.
É isso mesmo. Efésios 2 primeiro. Leia para nós. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que o calvinista vai dizer quando ele lê um verso desse é exatamente essa lógica. Fala, olha, a pergunta básica é: um morto anda? Não. Um morto respira? Não. Um morto tem direito de escolha? Ou um morto toma alguma decisão? Um morto escolhe alguma coisa? Claro que nós vamos dizer que não. Mas no mundo espiritual, esse vivificou aqui acontece exatamente no momento que Deus dá capacidade para a pessoa escolher ou não o presente. Então, como a graça, né? Porque pela graça sois salvos, diz Efésios 2:8, por meio da fé isso não vem de vós, é um dom de Deus. Neste momento, quando você prega o evangelho, o Espírito Santo convence ali a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, é nesse momento que Deus dá a ele a capacidade de escolher ou não. Realmente, nós concordamos que por conta que o pecado tomou conta do ser do homem e afetou todas as suas faculdades, o homem por ele mesmo não tem essa predisposição de buscar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Esse não há quem busque a Deus é nesse sentido aqui que nós estamos falando, ou que Paulo está falando lá, que o homem, por ele mesmo, tem essa condição de chegar até a Deus. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando acontece isso no coração do pecador, é esse momento que ele tem a condição de dizer sim ou não para Deus. Tudo bem com essa questão também? Ok. Entendido? Ótimo. Então vamos para a segurança da salvação. Ô, pastor, Sim, eu posso só citar um texto aqui? fica à vontade, Pedro. Romanos 8, do versículo 11 e 12, que tem a ver com essa coisa de morte. Ele fala assim, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que deu dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Aqui é exatamente o que você estava falando, que nós estávamos mortos, só que é no sentido espiritual. Nós estávamos mortos tanto para não reconhecermos a Deus, quanto ao lago de fogo e enxofre. Só que através de Cristo nós somos libertos disso. Exatamente. Através de Cristo, nós tivemos a condição de dizer sim ou não. Por isso que quando o texto vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu sempre dou esse exemplo. Há pessoas que mesmo sabendo que você está certo, ele insiste em manter a posição dele, mesmo consciente de que ele está errado.
Vocês já ouviram falar de pessoas assim? Ou já viram uma situação assim? Já teve um caso que vocês foi discutir qualquer assunto com a pessoa, você percebeu que a pessoa, ele sabe que ele estava errado, mas por orgulho, por arrogância, ele ele continuou defendendo a ideia dele, mesmo sabendo que ele está errado. Pelo menos eu já tive essa Sim. experiência, né? É aqueles que fala de mente cauterizada. Eu tava pensando esses dias, às vezes eu fico pensando, né? Que as pessoas, elas gostam muito do Salmo 91, só que quando você vai falar do resto da Bíblia, elas ignoram. Mas a parte do Salmo 91, elas acreditam. Mas quando você vai condenar outras coisas que nós fazemos, aí ela fala que não, que Deus é só amor, né? Exatamente, né? Para proteger, para abençoar. Ou 23, O Salmo 23, eles amam, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes passos, guia mansamente. Ixi, aí eles amam, né? Agora, quando pega um salmo que vai falar, ou melhor, pega um texto bíblico que vai falar do pecado, da parte da justiça de Deus, aí eles pulam fora. Irmã Rafaela? O pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que não vai ter muito a ver, né? Muito a ver com o que estamos falando. Se o senhor até não quiser responder, eu compreendo. Eu posso fazer a pergunta? Pode. Eu gostaria de saber se é correto afirmar que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Corretíssimo. Tá bom. E como que eu consigo justificar que está correta a minha resposta com relação a Aí isso? a senhora, Aí abrange muitas coisas? nós Ah, então tá tivemos a bom. matéria de Cristologia. A senhora também vai ter essa matéria. E aí, na matéria de Cristologia, a gente desvenda esse mistério aí, explica eu vejo lá no direitinho, Tá YouTube, né, bom. pastor? Obrigada. tá bom? Pode ter certeza Obrigada. que na matéria de Cristologia a gente fala sobre essa questão, tá bom? Tá, obrigada. É, irmãos, então, voltando aqui para nós fecharmos essa questão da segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, não há como perder a salvação. Isso aqui foi colocado bem básico, tá? Isso é muito mais complexo, mas aqui está bem básico para vocês. Nós já discutimos isso aqui, quando lemos lá Hebreus, o capítulo 6, que há sim a possibilidade de alguém perder a salvação. Isso aqui está dentro da perseverança dos santos, ou seja, Deus é aquele que salva, que predestina, e Deus é suficientemente poderoso para fazer com que as pessoas que foram predestinadas, elas sigam até o final, tá? Então, essa segurança da salvação está dentro daquela perseverança dos santos que está lá na Tulip, que nós já falamos nas aulas anteriores e falamos na aula passada também. No início dessa aula, nós rememoramos, por isso que é sempre importante aí vocês, se não der para assistir às aulas presenciais, vocês acompanhem as aulas, porque senão vocês ficam perdidos, né? Já falamos tanto aí da Tulip, já
reforçamos cada um desses pontos e agora a gente só está fazendo aí o fechamento com esse resumo. Tá bom? Irmãos, nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Vou pedir para o nosso irmão Gessi. Irmão Gessi, ore, meu querido, para nós encerrarmos a nossa aula. Amém, pastor. Oramos sim. Senhor, neste momento estamos aqui na tua presença, sendo gratos, Senhor, por mais uma oportunidade, estamos aqui aprendendo, juntamente com os teus filhos, Pai. Que tudo aquilo que foi ensinado, Senhor, aos nossos corações, que venha sempre dar o seu fruto na estação, no momento certo, que nós nunca venhamos esquecer desse momento, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada um agora, que o Senhor possa dar uma noite de paz, possa dar, Senhor, compreensão, possa dar sempre entendimento para que possamos evoluir a cada dia mais naquilo que estamos aprendendo, Pai. Por isso nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até quarta-feira. Amém. Pode ser a todos, boa noite. Sim. Amém. Amém. Deus abençoe.